aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta nossa comunidade paroquial está celebrando o tríduo em preparação para a festa do nosso padroeiro, o glorioso Francisco de Assis, que foi chamado pelo grande poeta Dante Alighieri de o novo sol do mundo. Assim Dante chamava Francisco. Da vida de Francisco nós temos muitas coisas que nós podemos extrair, que certamente são conteúdos para ajudar a nossa própria vida. Porém, vou pedir perdão para vocês, mas eu não vou deter-me na vida de Francisco. Creio que os outros padres que passaram, o padre Theo, ontem o padre José, e amanhã o pároco, certamente vai falar as coisas mais lindas de São Francisco de Assis. E eu, na minha humildade, vou deter-me na liturgia do Evangelho. Não só porque eu não gostaria de falar de Francisco, muito pelo contrário, se deixasse eu falaria bastante dele aqui. Mas acredito que eu não posso perder a oportunidade de falar da riqueza da liturgia da palavra que tem hoje. Por dois motivos. Primeiro, dado a carência de conteúdo teológico, doutrinal e catequético que vocês, católicos, têm sobre o tema que está aqui, matrimônio. Não sabe bulufa de nada. E a culpa não é de vocês, a culpa é nossa, porque nós, padres, falamos pouco ou quase nada disso. Deixamos para falar disso só no casamento, que ninguém está nem aí com a gente, quer que o negócio acabe logo para ir para a festa. Ainda mais agora com pandemia. O povo está louco por uma festa. Não sabemos o que é o matrimônio. E o que nós não conhecemos, nós não temos condição de viver. E segundo, porque a minha experiência hoje como sacerdote, que trabalha no tribunal eclesiástico, nós sofremos lá no tribunal por percebermos que muitos casamentos, que muitos matrimônios se destroem porque eles não sabem aquilo que eles assumiram. E aí se perdem. Então hoje eu gostaria de trazer para a homilia um pouco esta reflexão. Nós ouvimos a primeira leitura do livro do Gênesis. Só uma pequena introdução, sem querer aqui falar de teologia. Vocês sabem que o Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A hora que a gente abre a Bíblia, o primeiro livro, o livro é Gênesis. E o nome dele é esse porque é chamado livro das origens.
mas ele foi o último livro do Antigo Testamento a ser compilado, a ser escrito. Vários fragmentos depois se juntaram dele para dar o livro do Gênesis. Esse livro ele foi escrito depois do exílio da Babilônia, quando Israel já tinha consciência da presença de Deus e já sabia o que era o povo de Deus. Escrevem esse livro por causa das perguntas que estão nascendo na comunidade. Porque a comunidade hebreia, neste período, a comunidade de Israel, está vivendo diretamente, por causa do exílio da Babilônia, a influência da Grécia. E vocês sabem, o coração da Grécia é a filosofia. E a filosofia nos leva à capacidade de fazer perguntas. Então, o povo hebreu, que não era um povo muito culto, não era um povo muito inteligente, era um povo entapado, essa era a verdade do povo de Deus. Deus escolheu os piores que tinha. Se você se sente escolhido por Deus, já saiba disso. Nós somos a ralé. Os bambambam não dão atenção para Deus, só a ralé. E Deus olha e fala, eu quero você, o povo de Israel. Porém, com a presença da filosofia grega, eles começam também a perguntar, de onde eu vim? Como que começou esse mundo? Coisa que antes, Deus é que fez tudo isso, Deus cuida de nós, tá bom demais. Depois isso não serve mais. Eu quero saber a origem, de onde eu vim. Aí os rabinos, os grandes sábios, têm a necessidade de responder essas perguntas. E aí nasce o Gênesis. Por isso, preste atenção, livro de Gênesis não é dado científico. Não tem como você descobrir como é que existiu o homem lendo Gênesis. O livro do Gênesis tem a finalidade de dizer que tudo vem de Deus. Ele criou o mundo, quando o mundo estava criado, ele cria o homem e coloca o homem para viver neste mundo. Isso é o Gênesis. Agora hoje, Deus que criou o mundo e criou Adão, ele olha para Adão e faz uma constatação. O que ele disse? Não é bom, vamos, coragem, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Agora eu pergunto, por que será que Deus demorou para perceber isso? Ele não é a ciência absoluta, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, ele já não sabia que não seria bom para o homem ficar sozinho, sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que ele atrasou? Por que ele deixou a mulher para depois? Para o homem entender que ele é o primeiro. Vá plantar coquinho machista. Tem nada a ver. Preste atenção, meus irmãos. O padre fala de um jeito brincando, mas para a gente entender a profundidade disso, Deus sabe de todas as coisas. Deus não deixou a mulher para depois para o acaso. Existe uma solidão que o homem prova, que ela nunca sairá de dentro dele. Não é esta que Deus está falando. Deus deixa Adão um tempo sem a presença de Eva, para que ele experimente o que é a solidão. E saiba distinguir que na vida existe uma solidão positiva e existe uma solidão negativa. A positiva foi Deus que quis, por isso ele deixou o homem um tempo sozinho. Para que o homem entenda, depois tendo a mulher, que mesmo tendo-a do seu lado, ele prova da solidão. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? Sim? Você já sentiu solidão? Mesmo tendo o maridão do lado, forte, bonitão. Imagina isso lá atrás, agora já está tudo barrigudo, careca, roncando igual um porco velho. Ai, pá, tadinho, não está acabadinho assim não. Hã? Melhorou, ele melhorou. Tem uns que melhoraram, tem uns que olham e falam, o tempo ajudou. Agora tem outros que falam, sangue de Cristo, não estava nem reconhecendo. Todos nós provamos solidão.
E a gente tem que saber fazer bom uso dela. É por causa da solidão que eu vou ter capacidade de rever a minha vida. Por isso, mesmo o homem tendo do lado a mulher, ele precisa ter o momento dele. Ela precisa ter o momento dela. Um não pode sufocar a vida do outro. Não pode achar que o marido está com problema quando ele diz para ela: bem, quero ficar um pouquinho sozinho. Ai, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, eu estou sendo gente saudável. E gente saudável tem momentos em que fica só. E esse só não é para ficar pensando nas contas para pagar. Isso é preocupação. Não é isso. Esses momentos me ajudam a entender que nenhuma criatura desta terra tem o poder de me realizar. A solidão me pede para fazer contato com o meu Criador. Esse é o primeiro ponto. Então, ainda que você encontre a mulher da sua vida, o homem da sua vida, ainda que eu, como sacerdote, encontrei o amor da minha vida, que é Jesus, a gente tem que se submeter a momentos de solidão, senão a gente não amadurece. E a gente precisa saber disso, porque senão quando isso vem, fala para, você tem que ir para o psicólogo, hein? E aí se vai naqueles povo mais retardado do mundo, que hoje as faculdades deles é tudo fajuta, que eles não entendem bulufo e fica lá para atender a gente, mais problema arruma. Fala, você não pode ter isso não, você tem que fazer coisas. Leva no psiquiatra então e já dá remedinho, fala que você já está babando. Claro, tem níveis de solidão, aí nós vamos falar da negativa, mas não é aqui o assunto. Um pouco de solidão faz bem. Só que nós não podemos fazer da solidão o nosso lugar de moradia. Aqui está a diferença. Nós não fomos criados para isso. Por isso Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. O texto que nós ouvimos, a tradução não é boa. A tradução disse assim: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Isso não ficou bem traduzido do latim, para o latim. A tradução hebraica, que é o escrito original, quando Deus deu a sentença de criar a mulher, ele disse: eu darei ao homem uma auxiliar que lhe seja contrária a ele. Auxiliar, mas contrária a ele. Aqui, o São Jerônimo, que nós celebramos no dia 30, quando ele fez a tradução, ele tentou puxar para a dignidade da mulher, mas o texto original, a dignidade vai aparecer mais embaixo. O texto original quis deixar claro que, sendo uma auxiliar, ela é diferente dele. Isso o mundo de hoje não entende mais. Acha que é tudo igual. Não é igual. Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher, ele o criou. Nós somos diferentes. Basta olhar para o nosso corpo. O corpo da mulher tem as ondinhas, tudo, né? As voltinhas bonitas. E se ela é cuidadosa, fica mais ainda redondinha, fica bonito que só. Nós não, nós somos uma prancha. Tudo reto em nós, a não ser esses aí, né, que tá tudo... Ou hoje a moçada que enche de bomba para ficar tudo deformado. Nós somos diferentes, mas isso o corpo modifica hoje. Esses dias quase caí para trás, olhei a vida inteira para uma pessoa achando que era uma coisa, não, mas não é não, eu falei, Jesus de Nazaré, me abana. Então o corpo até pode modificar, mas tem uma coisa que não muda, a nossa psique. A nossa psique não tem como mudar. Mulher pensa como mulher e homem pensa como homem. Pode amansar a vozinha dele para fazer pop, continua pensando como homem. Vocês já entenderam, né? O exemplo prático que eu dou sempre: fala para o homem ir ao supermercado e fala para a mulher ir ao supermercado. E não deixa solto não, fala o que é para trazer. Bem, você vai no supermercado e vai trazer para mim, que eu não consigo ir lá porque eu estou muito atarefada hoje, você vai para mim. Você vai trazer o sabão em pó e vai trazer a carne para a gente almoçar. Ele vai ou não? Resmunga um pouco, mas vai. O que ele traz? O que ele traz?
Ele traz o sabão e a carne, foi o que pediu. A hora que ele chega no supermercado, que ele desce do carro no estacionamento, ele já começa assim: onde eu vou achar esse trem de sabão em pó? Onde será que fica isso? E um desespero já começa a tomar conta dele. A hora que ele põe o pé na porta, que ele vê aquele povo, tem que esse supermercado, tem aquela camisa, aquele colete, posso ajudar? Ele fala: bem, você pode me ajudar. Onde que fica o sabão, bem? Ele fala: ó, lá naquele, ele vai, igual um cego, pá! Pega o sabão. Se ele for um moço mais caprichado, um marido bonzinho, ele vai tentar ver se ele lembra a marca que ela costuma usar. Se for um descuidado, ele vai ver o que está mais barato. Vocês concordaram com a segunda. E vai embora, feliz da vida. Pega a carne e vai. Ó, bem, está aqui. Ah, obrigado, amor, obrigado. Fala para ela: bem, vai lá hoje, que hoje eu vou te ajudar. Faz de conta que ele é bonzinho. Hoje eu vou cuidar da casa, enquanto você vai lá no mercado, já adianta, a hora que você chegar, a gente termina o almoço. Busca lá o sabão em pó, que eu vi que está acabando, e a carne. Ela vai ou não? Vai. Ela vai toda feliz. Ainda mais se ele pôr o cartãozinho de crédito na mão dela. Ela vai com a beleza. Quando ela chega no supermercado, o que ela faz? Um tour em todo o supermercado. Sim ou não? Sim. E como ela chega em casa, gritando no portão: bem, vem me ajudar. Ele fala: mas meu Deus do céu, o que será que aconteceu? 1 quilo de carne, uma caixa de sabão, tem que ir lá ajudar. Por quê? Vem me ajudar. A hora que ele abre a porta, que ele olha para ela, ele já começa a xingar. Você não tem jeito, por isso que nós não construímos nada na vida. Para que você trouxe tudo isso? Para que ela trouxe tudo aquilo? Porque ela foi mulher no supermercado. E o que é uma mulher? Ela olha para os lados. Ela olha para os lados. Ela entra no supermercado, ela sabe que ela tem que pegar o sabão em pó, mas ela vai olhando produto por produto, porque se tiver na promoção, ela leva. E ela vai chegar e vai falar para ele: bem, é que, ó, essa manteiga aqui que eu trouxe, ela é melhor do que aquela que a gente usa, e essa estava mais barata hoje, como que eu não ia trazer? E ela justifica item por item. Se ele não entender o que é uma psique feminina, eles começam a brigar, e brigam feio. E aí não tem mais almoço, manda ele almoçar na casa da mãe dele se ele quiser, ou vai lá para o Fardinho. Tem outro já aqui, senão eu faço propaganda para o Fardinho. Pode ir lá também. Não quero saber, você é grosso, você é um estúpido, quem que aguenta você? Não é o problema esse. O problema é que são duas mentes totalmente diferentes. A mulher que ela pensa num programa para mês que vem, ela pergunta a roupa que ela vai, se ela vai arrumar o cabelo, se ela tem o sapato. Nós só vamos pensar nisso na hora que nós formos trocar de roupa. Nós não temos essas coisas. E não é porque nós somos bons, isso é a gente. Isso é a gente. Por isso é um auxiliar contrário. Porque se fosse igual, não daria certo. Ficaria aquela casa morta, tudo igual. Você gosta de quê? Nós gostamos aqui em casa só do amarelo, uma casa apática. Não, é uma casa colorida, porque ela gosta do amarelo, eu gosto do azul. Agora, eu não suporto o amarelo que ela gosta. O que nós vamos ter que fazer? Dialogar e achar a cor intermediária. E aqui nós estamos pecando. Não tem o diálogo. Não tem aquilo que é essencial no relacionamento entre pessoas. A capacidade de dobrar para não quebrar. E é onde as nossas famílias estão se perdendo. A mulher é um auxílio para o homem. Assim Deus fez. Aí diz o texto, Deus tomou essa decisão. E enquanto Adão vai olhando os seres criados e coloca o nome, ele começa a perceber que para ele não tem ninguém semelhante. Não tem. Olha, gente, hoje nós estamos celebrando o 3º dia do Tríduo a São Francisco, amanhã vamos celebrar a festa dele. E São Francisco, vocês sabem, é conhecido como patrono dos animais. E aqui eu acho um gancho muito importante para a gente falar disso.
O texto diz que Adão começou a olhar entre as criaturas, o periquito, o papagaio, a girafa, o elefante, a onça, o peixe, e não achou nada que fosse semelhante a ele. Por isso Deus fez para ele uma mulher. Nós não podemos confundir a criação, os animais, os bichos. Nós somos chamados a cuidar, mas nunca personalizar, fazer dos bichos uma persona, uma pessoa. E isso nós estamos vendo na sociedade hoje. Mamãe chegou! Eu não sabia que você virou cadela. A gente não pode misturar as coisas. Isso é comércio, seja inteligente. Seja inteligente. Cuidar da criação não significa adotar na categoria de dignidade humana. Cachorro é cachorro. Você não pode criar um vínculo humano com ele. Cuidar, honrar, zelar por ele é dever. Se você não fizer isso, você peca contra o Criador. Mas colocar na categoria de filho. E pior, nós já temos famílias contemporâneas que excluem o próprio filho e preferem o animal. Olha o ponto que nós chegamos. Não é semelhante a você. Um cachorrinho pode te fazer feliz, mas não é capaz de te realizar. Porque não tem como fazer uma relação com um animal. Isso é doença, isso é aberração. E aí a gente está numa sociedade que cria leis para defender os animais e aprova o aborto. É contraditório. Descarta a pessoa humana e dá um show se você maltratar um cachorro. E eu não estou dizendo que tem que maltratar, mas as coisas têm que ficar no seu devido lugar. As coisas não podem ser confundidas. Por isso nós estamos perdendo a dimensão do valor humano, a preciosidade da vida. Adão olhou para todos os animais, colocou nome, fez deles elementos da criação, mas não viu que era igual a ele. Não tem essa de papai e mamãe. Você é um cachorrinho, vem cá que eu cuido de você, que bom que você está aqui. Mas não tem essa de papai e mamãe. Olha o seu irmãozinho novo. Coitada da criança, não faz isso com ela. Ele não encontrou alguém que lhe fosse semelhante. Aí Deus colocou um sono em Adão. Aí de novo, a tradução não ajuda. É importante vocês estudarem para poder abrir a Bíblia no seu original. O Senhor Deus deu um sono profundo a Adão. E quando este adormeceu, tirou-lhe as costelas. O texto original não fala de costela. O texto original fala do fianco, do lado, tirou do lado de Adão. Deus fez Eva do lado de Adão. Ai, padre, mas do lado é a costela. Não, do lado também pode ser o coração. Do lado pode ser a perna. Não diz o que o original, exatamente para não objetivar a mulher. Ela não é um objeto que foi tirado do homem, é do lado. Do lado significa ela foi tirada da mesma dignidade, da mesma composição, fianco, lado a lado. Ela não é uma doméstica do homem. Ela foi dotada da mesma dignidade. Esse é o sentido do texto. Porque imagina então, tira uma costela de Adão, põe carne, o homem fica corcunda agora. Não é isso. É do lado. Não é de cima, não é de baixo, não é de um órgão, é do lado do homem. A mesma dignidade. Por isso, o homem será feliz com a sua mulher quando ele aceitar caminhar lado a lado dela. Ela lado a lado dele. Aí vai dar felicidade. Aí quando Adão acorda, e Deus fez a mulher, conduziu-a até Adão. Quando Adão acordou, olha o que ele disse: desta vez sim, osso de meus ossos e carne de minha carne.
ela será chamada mulher, porque foi tirada da mesma dignidade do homem. Essa sim, osso de meus ossos e carne da minha carne. Gostaria de chamar aqui mais atenção para este ponto. Quando Adão vê Eva, olha a expressão dele, ele olha para ela e diz: esta sim, osso de meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada Adamar, mulher. Vocês percebem o que aconteceu com Adão a partir da criação de Eva, com essa expressão do texto? Esta sim, osso de meus ossos, carne da minha carne. O que aconteceu com Adão? É a primeira vez que ele consegue perceber-se. Ele nunca tinha se percebido. Porque olha que profundo isso. Eu só consigo perceber-me em relação com o outro. Sem o outro eu não consigo falar de mim. O outro me provoca, o outro me desafia, o outro me faz ver. E isso que Deus quer. Deus quer que na minha humildade eu me abra ao outro para que o outro me ajude. É a primeira vez que Adão está falando dele. Esta sim, osso de meus ossos, carne da minha carne. Isso é tão bonito. Quando nós encontramos em pessoas relacionamentos assim, saudáveis, nós conseguimos falar da gente com alteridade, com liberdade, com profundidade. Até agora Adão não tinha conseguido isso, agora ele consegue. Porque eu saberei quem eu sou à medida que eu me abro para relacionar-me com o outro. Aqui está a grandeza dessa liturgia. Você não foi feito para viver sozinho. O ser humano é a única das criaturas desta terra que, se sozinho, ele morre. Uma galinha pode acabar de ter os seus pintinhos, separa cada um para um canto, daqui a pouco você volta lá e virou uma galinha, não é mais pintinho, se viram. Um ser humano que nasce, se você abandoná-lo sozinho, ele morre, ele não consegue sobreviver. Nós somos seres necessitados, nós precisamos do outro. Agora, caminhando para concluir a homilia, eu vou para o Evangelho. Os fariseus vão atrás de Jesus e, querendo armar para Jesus uma armadilha, querendo colocar Jesus à prova, faz para ele uma pergunta. Por que os fariseus querem derrubar Jesus? Porque a fama dele está muito grande. Ele está atraindo mais pessoas do que os fariseus. E eles têm que achar um jeito de acabar com isso. E aí o que eles fazem? Eles levam para Jesus uma pergunta que eles já sabiam a resposta que Jesus daria, e que a resposta de Jesus não iria agradar a multidão. Porque na cabeça deles, o povo está indo atrás dele, porque ele fala as coisas que o povo quer ouvir. Aí o povo vai, vamos fazer ele falar uma coisa que o povo não quer ouvir, e o povo vai deixar de segui-lo. Então levam para Jesus a pergunta do divórcio. É permitido ou não dar a certidão de divórcio para a mulher? Jesus devolve com uma outra pergunta. O que Moisés vos disse? Moisés deixou. Jesus diz: Moisés deixou por causa da dureza do vosso coração. Vamos entender esta expressão de Jesus, a dureza do vosso coração. O divórcio já existia na sociedade, nos outros povos, já era uma coisa comum. Mas tem um detalhe que eu não sei se vocês sabem. Só o homem poderia divorciar-se. Vocês sabiam disso? A mulher não podia divorciar-se. E pior, o homem poderia divorciar-se da mulher por qualquer motivo. Digamos que hoje ele chegou para almoçar, a comida não estava boa. Ele podia dar a certidão de divórcio para ela e alegar: ela não faz comida bem. Como ainda hoje a gente ouve umas besteiras dessa, como se mulher fosse
para ficar na beira de fogão. Ele podia, era autêntico, era permitido. E detalhe, gente, se o problema já era só o homem que poderia divorciar, tem um problema mais agravante ainda. Quando o homem dava a certidão de divórcio para a mulher, ele ficava livre, ele podia casar. E ela, nunca mais. Por isso que Moisés reformulou a questão do divórcio que já existia entre eles. E Moisés diz, só poderá dar a carta de divórcio se ela te trair e você comprovar. Fora disso, você não pode mais divorciar-se. Por isso que eles estão dizendo, Moisés permitiu. Lógico, Moisés permitiu dentro da bagunça que eles faziam. Moisés tentou arrumar um pouco. Só que a hora que eles falam de Moisés, Jesus diz, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. E olha o salto que Jesus dá. Jesus vai lá para o Gênesis. Não lestes que no princípio Deus criou o homem e a mulher? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Eu pergunto a vocês, para não me delongar muito, com que autoridade Jesus está dizendo para os fariseus que eles não podem entregar a carta de divórcio? Qual é a autoridade de Jesus? Vou melhorar a pergunta para facilitar a resposta. Quem Jesus é para dizer isso? Vocês não podem dar a carta de divórcio, porque no princípio não foi assim que Deus fez. Quem é Jesus para falar assim? Gente, está muito fácil a resposta, vai. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus! Deus! Então preste atenção. A Igreja Católica Apostólica Romana. Se isso te escandalizar, aproveita e já vai embora hoje da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana nunca poderá ser favorável ao divórcio. Nunca. Por quê? Mesmo que vier um Papa muito revolucionário, pode vir o como Papa. Não pode. Por que não pode? Porque o único que poderia mudar isso é Deus. E Ele veio na terra e perguntaram sobre o problema para Ele. Ele poderia dizer, é verdade, eu pensei isso, mas vocês não deram conta, então eu vou ajustar. Ele não disse isso. Ele diz, o que eu sonhei, eu mantenho. Agora, se você não está dando conta de viver por responsabilidade tua, eu não mudo o meu projeto para você. E aqui agora, de fato, o último ponto para concluir. O que faz um matrimônio? A comunhão de um homem com uma mulher. Comunhão. Pode casar, pode ter a certidão, pode morar na mesma casa, dormir na mesma cama. Se não tiver comunhão, não é matrimônio. E o que é comunhão? É ele sendo ele, ela sendo ela, com a cabeça dela, ele com a cabeça dele, e aceitarem fazer de dois projetos um só. Isso é união. Isso é comunhão. Se não tiver isso, não é matrimônio. E esse é o mal da nossa juventude. Eles namoram e não falam do projeto futuro deles. O mínimo de como vai ser quando nós casarmos. Porque hoje eu vejo que você faz isso, isso, isso e isso. Você vai continuar fazendo isso depois de casado? E eu não estou falando nenhuma coisa errada não, tá? Na minha cabeça só está vindo coisa boa. E ele tem que dizer, e eu vejo você fazendo isso, isso, isso. Como vai ser depois que nós casarmos? Isso aqui eu não gosto. Você vai conseguir abrir mão? Ah, bem, mas isso aqui que você faz eu também não gosto. Você vai abrir mão? Agora fica os dois quebrando o braço. Não pode. Casamento é, uma vez ele cede, outra vez ela. Outra vez ela, outra vez ele.
Não pode privar. Casamento não é um homem dizer, ponto final, aqui quem fala sou eu. Não, você fala, eu ouço, agora eu falo e você me ouve. Não tem essa. Nós somos da mesma dignidade. Agora, o problema é, a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade da cultura do descartável. Como é que a moçada fala? A gente está junto, a gente se gosta, a gente se dá bem. Se um dia não estiver bem, cada um segue seu caminho, e paz e amor, e vira a página, sem muito enrosco. E o povo aceita. Imagina, gente, alguém fazer jura de amor para você, dizendo, enquanto durar, tá bom. Né? Tem até uma música, né? Que seja eterno, enquanto dure. Vá plantar coquinho longe. Ou é eterno ou não é. E eternidade para um casal chama-se morte. Até que a morte o separe. Nós nunca vamos apoiar o divórcio. Agora, por favor, ainda mais que estamos numa rede aberta, é importante eu dizer, claro que nós não vamos bater palma para casamentos onde a mulher ou o homem, porque também tem isso, é humilhado, maltratado, agredido. Isso nós não apoiamos. Nós estamos falando de matrimônio, não estamos falando de cachorrada. Cachorrada tem que chamar a polícia, denunciar e pôr ele na cadeia, ou ela na cadeia. Porque tem umas também que é Maria Pé Grande. Eu não estou falando disso, eu estou falando de matrimônio. Tem que ter diálogo. Imagina a mulher ter que fazer uma coisa escondida do marido. Que vida que é essa? Imagina o marido ter que fazer alguma coisa escondido da mulher. Que vida que é essa? Isso não é casamento. Tem que ter coragem de sentar na mesa e conversar. Isso aqui para mim é muito importante. Você tem que me ajudar. Eu não sei por que você não gosta. Eu não sei por que isso te agride tanto. Você tem que entender e dialogar e vice-versa. Quando isso acontece, nenhuma torrente destrói essa casa. Nenhum problema derruba aquele matrimônio. Eles lutam porque sabem dialogar. Agora eu termino dizendo, essa vida é muito breve, gente. Os mais fortes, diz a palavra, chega a 80. O resto é ilusão. Agora você já pensou, se casar com uma pessoa e aceitar viver migalhas, sem a liberdade de um diálogo, de viverem juntos, de construir uma vida junta? Não se submeta a isso. Não deixe isso acontecer. Por isso, se o seu casamento não está como Deus sonhou, tenha coragem de chamar para o diálogo. E talvez, por causa do tempo que vocês estão vivendo assim, vocês precisarão de uma ajuda. Talvez de um bom sacerdote que atua na área, ou um bom profissional que seja favorável à família. Cuidado também com os profissionais que vocês procuram, mas não desista de primeira mão. Se houver a humildade e o diálogo, esta casa pode ser reerguida. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós precisamos de um amor. Nós precisamos saber que tem alguém que nos ama e precisamos também amar alguém. O Senhor nos trouxe hoje, neste trido de São Francisco, para a gente olhar um pouco para as nossas famílias. E de modo particular, você jovem que está namorando, noivo, não tenha medo de dialogar com a sua namorada, a sua noiva. Sonhem a vida de vocês, planejem o futuro de vocês, coloquem na mesa aquilo que são prioridades de vocês. Não deixa para fazer isso depois. Depois a coisa pode ficar muito mais complicada. A verdade em Deus os ajudará e Deus só quer nos ver felizes. Louvado seja nosso